Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o 21º dia do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Entendo que muitos desejariam não apenas a leitura, mas também uma breve reflexão sobre os textos. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Agora, algumas orientações que julgamos importantes. Separe um momento tranquilo, longe de distrações, e reserve de 15 a 20 minutos para este encontro com Deus. Prepare seu coração, pois ele tem algo precioso para falar com você hoje. Sem mais delongas, vamos ao que realmente importa: boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 21. O reencontro dos irmãos. Leituras do dia: Gênesis 42 a 43, Mateus 21, Neemias 11. Gênesis 42. Vendo Jacó que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? E disse: Eis que ouvi que há trigo no Egito. Descei até lá e comprai trigo para nós, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. Mas a Benjamim, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: Para que não suceda alguma desgraça. Foram, pois, os filhos de Israel a comprarem trigo, entre outros que também foram, porque havia fome na terra de Canaã. José era o governador da terra, ele era quem vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram diante dele com o rosto em terra. Viu José os seus irmãos e os reconheceu, mas portou-se como estranho para com eles e falou-lhes asperamente. E lhes perguntou: De onde vindes? Responderam: Da terra de Canaã, para comprarmos comida. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: Vós sois espias, viestes para ver a nudez da terra. Responderam-lhe: Não, meu senhor, mas teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos de um mesmo homem, somos homens de paz, teus servos não são espias. Porém ele lhes disse: Não, viestes ver a nudez da terra. Mas eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um mesmo homem, na terra de Canaã. Eis que o mais novo está hoje com nosso pai e outro já não existe. Tornou-lhes José: É o que já vos tenho dito, vós sois espias. Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó, não saireis daqui se não vier o vosso irmão mais novo para cá. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão, vós, porém, ficareis presos, e se provarão as vossas palavras, se há verdade em vós. Do contrário, pela vida de Faraó, sois espias. E pô-los juntos em prisão 3 dias. Ao terceiro dia, disse-lhes José: Fazei isto e viverei. Eu temo a Deus. Se sois homens de paz, fique um de vós preso em vossa casa de detenção, e vós, ide, levai trigo para a fome das vossas casas. Mas trazei-me vosso irmão mais novo. Assim se provarão as vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta angústia. Respondeu-lhes Rúben: Não vo-lo disse eu? Não pequeis contra o moço, mas não me ouvistes. Por isso também o seu sangue é requerido. E não sabiam que José os entendia, porque entre eles havia intérprete. E retirou-se José deles e chorou. Depois tornou a eles, e falou-lhes, e tomou dentre eles a Simeão, e o amarrou à vista deles. Então deu ordem José para que enchessem de trigo os seus sacos, e lhes restituíssem o dinheiro a cada um no seu saco, e lhes dessem comida para o caminho, e assim lhes fizeram. Eles, pois, carregaram o trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco para dar forragem ao seu jumento na estalagem, viu o seu dinheiro na boca do saco, e disse a seus irmãos: Foi-me restituído o meu dinheiro, ei-lo aqui no meu saco. Então se lhes fugiu o coração, e atônitos, perguntaram uns aos outros: Que é isto que Deus nos fez?
Chegando à terra de Canaã, a Jacó, seu pai, contaram-lhe todas as coisas que lhes haviam sucedido, dizendo: Falou-nos asperamente o homem, senhor da terra, e nos teve por espias da terra. Porém, dissemos-lhe: Somos homens de paz, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo homem, na terra de Canaã. Eis que o mais novo está hoje com nosso pai, e outro já não existe. Então nos disse José, senhor da terra: Nisto conhecerei que sois homens de paz. Deixai comigo um de vossos irmãos, tomai o trigo de que tendes necessidade para vossas casas, e ide-vos, e trazei-me vosso irmão mais novo. Assim conhecerei que não sois espias, mas homens de paz, e vos entregarei vosso irmão, e negociareis na terra. E sucedeu que, despejando eles os seus sacos, eis que o pacote do dinheiro de cada um estava no seu saco, e viram eles e seu pai os pacotes do seu dinheiro, e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: Tendes-me privado de meus filhos. José já não existe, Simeão não está aqui, e haveis de levar Benjamim. Todas estas coisas caíram sobre mim. Rúben, porém, falou a seu pai: Mata os meus 2 filhos, se eu não te tornar a trazer. Entrega-o em minhas mãos, e eu te tornarei a trazer. Mas ele disse: Não descerá meu filho convosco, pois seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Leitura de Gênesis 43. E a fome era gravíssima na terra. Tendo eles acabado de comer o trigo que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: Voltai, comprai-nos um pouco de comida. Mas Judá lhe respondeu: Aquele homem expressamente nos disse: Não vereis a minha face, se vosso irmão não vier convosco. Se enviardes conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos comida. Mas, se não o enviardes, não desceremos, porquanto aquele homem nos disse: Não vereis a minha face, se vosso irmão não vier convosco. Então disse Israel: Por que me fizestes este mal, dando a conhecer a aquele homem que tinhais ainda outro irmão? Eles responderam: Aquele homem nos interrogou com insistência acerca de nós e de nossa parentela. Se vosso pai ainda vive, tendes outro irmão? E nós lhe respondemos segundo estas palavras: Poderíamos nós saber que diria: Trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: Envia o moço comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu tu não tornar a trazer e não o puser diante de ti, serei réu de crime para contigo para sempre. Se não nos demorarmos, já a segunda vez teríamos voltado. Então Israel, seu pai, disse-lhes: Se assim é, fazei isto. Tomai do melhor fruto da terra nas vossas vasilhas, e levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo e um pouco de mel, traga canto e láudano, pistácias e amêndoas. Levai dinheiro em dobro na mão, e o dinheiro que foi devolvido na boca dos vossos sacos, tornareis a levar na mão. Bem pode ser que fosse engano. Tomai também vosso irmão, levantai-vos e tornai a aquele homem. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que vos deixe vir o outro irmão e Benjamim. E eu, se for desfilhado, desfilhado ficarei. Então os homens tomaram aquele presente, e dinheiro em dobro na mão, e a Benjamim, e, levantando-se, desceram ao Egito, e se apresentaram diante de José. Vendo José a Benjamim com eles, disse a seu mordomo: Leva estes homens para a casa, mata um animal e prepara-o, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José dissera, e levou os homens para a casa de José. Tiveram medo os homens, por serem levados para a casa de José, e disseram: Por causa do dinheiro que da outra vez foi devolvido em nossos sacos, é que somos trazidos aqui, para nos incriminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos, a nós e aos nossos jumentos. Por isso se chegaram ao mordomo da casa de José e lhe falaram à porta da casa. E disseram: Ai, senhor meu, certamente da primeira vez descemos para comprar comida. E chegando nós à estalagem, abrimos nossos sacos, e eis que o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco, o nosso dinheiro no seu devido peso, e tornamos a trazê-lo conosco.
Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar comida. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro em nossos sacos. Ele, porém, disse: Paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro chegou a mim, e trouxe-lhes fora a Simeão. Trouxe o homem e os homens para a casa de José, deu-lhes água, e eles lavaram os pés, e deu forragem aos seus jumentos. Eles, pois, prepararam o presente, enquanto José vinha ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo José à casa, trouxeram-lhe o presente que estava nas mãos, e se inclinaram a ele até a terra. Ele lhes perguntou como passavam, e disse: Vosso pai, o ancião de quem falastes, está bem? Ainda vive? E eles responderam: Teu servo, teu pai, está bem, ainda vive. E se inclinaram e lhe prestaram reverência. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: É este o vosso irmão mais novo de quem me falastes? E disse: Deus te conceda graça, meu filho. E apressou-se José, porque as suas entranhas se comoveram por causa de seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na sua câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu, e contendo-se, disse: Ponde pão. E puseram-lhe a ele à parte, e a eles à parte, e aos egípcios que comiam com ele também à parte, porque os egípcios não podem comer com os hebreus, porque é abominação para os egípcios. E sentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade. E os homens se maravilhavam uns com os outros. E tirou para eles porções das que estavam diante dele. A porção de Benjamim, porém, era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. E beberam e se regalaram com ele. Leitura de Mateus 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe: O Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Tendo eles ido e feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas maiores alturas! Ao entrar ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Então Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a fazeis covil de salteadores. E vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Vendo, porém, os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se, e lhe disseram: Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: Sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, e, não tendo nela achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e perguntaram: Como secou imediatamente a figueira? Ao que lhes respondeu Jesus: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes,
Não somente fareis o que foi feito à figueira, mas também se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Quando Jesus voltou ao templo e estava ensinando, chegaram-se a ele os principais sacerdotes e os anciãos do povo e lhe perguntaram: Com que autoridade fazes estas coisas, e quem te deu tal autoridade? Respondeu-lhes Jesus: Eu também vos farei uma pergunta, e se me a responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Donde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E arrazoavam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não acreditastes? Se porém dissermos dos homens, temos medo da multidão, porque todos consideram João como profeta. E, respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. Então ele lhes disse: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Não quero. Mais tarde, porém, arrependido, foi. Dirigindo-se ao segundo, disse o mesmo. Este respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram eles: O primeiro. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Pois João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que os publicanos e as meretrizes creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para crerdes nele. Ouvi ainda outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um lagar e edificou uma torre. Arrendou-a a uns lavradores e viajou para longe. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receberem os seus frutos. E os lavradores, agarrando os servos, a um espancaram, a outro mataram e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos, em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. Finalmente lhes enviou o seu próprio filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Vendo, porém, os lavradores o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e tomemos posse da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Responderam-lhe eles: Fará perecer horrivelmente a estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entreguem os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular? Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será entregue a um povo que lhe produza os frutos. E o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Depois de ouvirem estas parábolas, os principais sacerdotes e os fariseus entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e procuravam prendê-lo, mas temeram as multidões, porquanto o consideravam profeta. Leitura de Neemias 11. Então os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, e o resto do povo lançou sortes para tirar um de cada 10 que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes nas outras cidades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereceram para habitar em Jerusalém. São estes os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, habitaram cada um na sua possessão, nas suas cidades: Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Em Jerusalém, pois, habitaram alguns dos filhos de Judá e alguns dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá: Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalel, dos filhos de Peres. E Maazéias, filho de Baruque, filho de Colrose, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Siloni.
Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. São estes os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maazéias, filho de Itiel, filho de Jesaías. E depois dele, Gabai e Salai, 928. Joel, filho de Zicre, era superintendente sobre eles, e Judá, filho de Senua, era o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, príncipe da casa de Deus. E seus irmãos, que faziam a obra da casa, 822, e Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Passur, filho de Malquias. E seus irmãos, cabeças de famílias, 242, e Amazai, filho de Azareel, filho de Aazai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e seus irmãos, homens valentes, 128, e superintendente sobre eles era Zabdiel, filho de Gedolim. Dos levitas, Semaías, filho de Hassube, filho de Asricão, filho de Assabias, filho de Buni, e Sabetai e Josabade, dos cabeças dos levitas, presidiam sobre a obra de fora da casa. E Matanias, filho de Mica, filho de Zabde, filho de Asaf, o chefe que iniciava as ações de graças na oração, e Baquebuquias, o segundo entre seus irmãos, e Abda, filho de Samuá, filho de Galau, filho de Gedutum. Todos os levitas na santa cidade foram 284. Os porteiros, Acube, Talmon, com seus irmãos, que guardavam as portas, 172. O resto de Israel, dos sacerdotes e dos levitas, habitaram em todas as cidades de Judá, cada um na sua herdade. Mas os servidores do templo habitaram em Ofel, e Zia e Gispa presidiam sobre os servidores do templo. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Hassabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, os cantores. Ele estava encarregado da obra da casa de Deus. Porque havia uma ordem da parte do rei acerca deles, e uma norma para os cantores, para cada dia o seu turno. E Petaías, filho de Mesezabel, dos filhos de Zerá, filho de Judá, estava às ordens do rei em todos os negócios concernentes ao povo. Quanto às aldeias e seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriate Arbá, e seus arredores, em Dibom e seus arredores, em Jecabzeel e suas aldeias, em Ezua, em Molada, em Bet-Pelete, em Azar-Sual, em Berseba e seus arredores, em Ziclag e Meconá e seus arredores, em Nem-Rimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e suas aldeias, em Laquis e seus campos, em Azeca e seus arredores, acamparam-se desde Berseba até o vale de Inom. Os filhos de Benjamim, desde Geba, habitaram em Micmas, em Aiá, em Betel e seus arredores, em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Hadide, em Seboim, em Nebalate, em Lode e Ono, no Vale dos Artífices. E alguns dos levitas em Judá habitaram com os de Benjamim. Pontos principais. Gênesis 42. Os irmãos de José descem ao Egito e, sem reconhecê-lo, prostram-se diante dele, cumprindo seus sonhos. José os acusa de espionagem e exige que tragam Benjamim, testando se havia alguma mudança em seus corações. Gênesis 43. Forçados pela fome e pela insistência de Judá, os irmãos retornam ao Egito com Benjamim. José os recebe para um banquete, emociona-se ao ver Benjamim e demonstra favoritismo por ele,
deixando os irmãos perplexos. Mateus 21. Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, purifica o templo, amaldiçoa uma figueira estéril e, por parábolas, confronta a hipocrisia e a incredulidade dos líderes religiosos, anunciando que o reino será tirado deles. Neemias 11. Por voluntariado e sorteio, uma parte do povo se estabelece em Jerusalém para povoar a cidade recém-reconstruída, registrando-se os nomes dos chefes e famílias que assumiram este compromisso de habitar a cidade santa. Desafio prático. Reconheça a mão de Deus na reversão de suas circunstâncias. Assim como os irmãos de José não o reconheceram no momento de poder, pense, há áreas da sua vida onde Deus está agindo de forma misteriosa ou diferente do que você esperava para seu bem? Confie na soberania dele. Além disso, como o povo de Neemias, avalie: você está disposto a se mudar para Jerusalém, a assumir um compromisso custoso, mas necessário para o fortalecimento da comunidade de fé, sua igreja local? Ofereça-se para um serviço específico. Por fim, examine seu coração. Há alguma figueira estéril de religiosidade vazia ou hipocrisia que precisa ser confrontada pela palavra? Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.